Olá, amigos do blog Calçadão, estamos aqui em Ribeirão Preto gravando mais um resumo da semana. Hoje é dia 1º de julho e a gente vai comentar os últimos acontecimentos aqui de Ribeirão Preto, da região e como que ela se insere no contexto nacional. É isso aí, Ricardo? É isso aí, Ricardo Gimenez, Paulo Honório, sempre de novo, né, Paulinho? Legal. Eu queria pedir pro pessoal, deu certo semana passada, se você está nos vendo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, o Calçadão Blog, aqui a gente está colocando vídeos toda semana, você clica aí, ó, inscrever-se e nos ajude a chegar à marca de 1.000 inscritos. Por que eu estou insistindo nos 1.000 inscritos? Porque com 1.000 inscritos o YouTube permite que a gente faça live. A gente pode fazer esse resumo da semana a partir de live, que é muito mais interessante. Queria mandar abraço. Mandar um abraço para o Mauro Freitas, nosso amigo urbanista Mauro Freitas. Mandar um abraço para Jussara Melim, que está sempre acompanhando a gente. Legal. Mandar um abraço para o Celso Correia, nosso amigo aí, que também está sempre acompanhando a gente. Legal. Eu lembrar, não pode esquecer do Felipe, né? Nosso companheiro. O Felipe, sempre trabalhando aí muito no blog. Fotógrafo, escritor, poeta e companheiro de todas as horas aí do blog. Exatamente. Ricardo, vamos começar então rapidinho para a gente fazer um mais enxuto, mas com bastante conteúdo. Uma das notícias que foi colocada aqui no blog é que o Tribunal de Contas do Estado está verificando a questão do transporte coletivo de Ribeirão Preto. Como que é isso? Isso é um contrato que a Darcy Vera fez em 2012 e o contrato vai até 2032 com essa empresa Pró-Urbano, que na verdade é um consórcio entre a Rápido do Oeste, a Transcorp e a Turp, que são 3 empresas que se juntaram num consórcio, venceram o contrato em 2012. Esse contrato, a partir também de movimentações da Câmara de Vereadores, foi para o Tribunal de Contas e saiu o resultado essa semana, dizendo que o contrato é irregular e a licitação é irregular. Inclusive a própria ex-prefeita e o antigo superintendente da Transerp foram multados pelo Tribunal de Contas. Então essa é a notícia, ou seja, o sistema de transporte de Ribeirão Preto ele já é ruim, existe um único modal, que são esses ônibus grandes movidos a diesel, circular, a maioria deles passando pelo centro, não tem ligação bairro a bairro, e além de tudo, o que diz o Tribunal de Contas? Que o contrato, né, além da licitação, que também tem irregularidades, o contrato não deixa claro o número de passageiros que esse consórcio é obrigado a levar, as linhas novas que são obrigadas a serem criadas e nem a compra de novos veículos. Então é um conjunto aí de irregularidades que o Tribunal de Contas coloca. Quem que era o secretário mesmo? O superintendente era o William Latuffi. William Latuffi. E tem a notícia de que vai aumentar, né? A cada 6 meses por contrato há a possibilidade de aumento da tarifa. O ano passado houve um aumento da tarifa, acho que de R$ 3,90 para R$ 4,20. O vereador Marcos Papa, que está sempre atento nesse assunto, ele entrou na justiça, foi barrado o aumento durante um tempo, mas acabou acontecendo, e agora em julho, de novo, o consórcio vai entrar junto ao prefeito, e quem decide se vai ter aumento ou não por contrato é o prefeito Nogueira. Então, o que vai afetar nessa gestão? Porque, pelo que você está falando, está sendo julgado o que foi feito de contrato da gestão anterior. Sim, eu acho que foi multado a ex-prefeita e o superintendente, mas a continuidade do contrato vai acontecer porque o Tribunal de Contas estabelece ali um termo de ajuste de conduta, e aí esse consórcio tem até 2032 para atuar no transporte coletivo aqui em Ribeirão Preto. Legal. O DAERP está fazendo 50 anos esse ano? 50 anos o DAERP, foi criado em 1969 pelo pai do atual prefeito Duarte Nogueira. Legal. E como que tá, assim, o pessoal às vezes reclama um pouco do DAERP, mas na tua visão, no contexto nacional, como que o DAERP se insere? O DAERP é extremamente importante e o DAERP na verdade é uma autarquia, né, da prefeitura. E o que é uma autarquia, Ricardo? Fala com o pessoal. Uma autarquia é uma parte da administração pública chamada administração indireta. Ela não faz parte da administração direta, que quem comanda são os prefeitos e os secretários. As autarquias é a administração indireta. Ela pega um determinado serviço para fazer com certa autonomia. Então o DAERP aqui em Ribeirão Preto ele tem uma história importante no saneamento básico, ele tem uma história importante no fornecimento de água, e durante muito tempo o DAERP foi quem fez o recolhimento e o transbordo do lixo. Aliás, tem propostas, a gente comentou semana passada que a questão do contrato do lixo está meio enrolada, de o DAERP voltar a fazer esse serviço de recolhimento e transbordo do lixo. Saiu um dado, Paulo Honório, um dado sobre que é feito pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento, que pega dados de todos os municípios do Brasil. Ribeirão Preto se encontra em 7º lugar no estado de São Paulo e 8º no Brasil.
As 10 primeiras cidades do Brasil, 8 são paulistas. Mostra que o estado de São Paulo, do ponto de vista do saneamento, é outro mundo, né? E Ribeirão Preto tem, os dados aqui são importantes, 100% de água encanada, 99,5% de esgoto coletado, 100% do esgoto coletado tratado, né? E 99% do lixo coletado e levado para o aterro sanitário. Então é uma situação extremamente boa de Ribeirão Preto e muito disso é o trabalho do DAERP ao longo desses 50 anos. Tá. Quando a gente vai na periferia, aí nas favelas, tal, a gente não vê muito essa questão, né? Então tem lugar às vezes que não deve entrar nessa conta, será? Eu acho que eles só pegam domicílios regularizados, viu? Tá. E aqui em Ribeirão Preto tem um problema muito grave mesmo nisso. Então tem um problema grave que ele não é computado aí. Não é computado. Então quer dizer que pode ter alguma diferença nessa... Certamente tem. Porque tem a questão, por exemplo, no Brasil o saneamento básico ele é muito baixo percentualmente no geral. Se Ribeirão Preto e o estado de São Paulo está na ordem de 99% de esgoto, né, de saneamento básico nas residências, no Brasil isso cai para 50%. E se você for olhar o norte e nordeste, isso cai para 30% ou abaixo de 30%. Então o Brasil tem diferenças, né? Tem assimetrias muito grandes. E dentro de Ribeirão Preto também, você disse sobre a questão das moradias que são irregulares, né? Que ainda não estão regularizadas. Aliás, vamos tratar disso daqui a pouco. E para o saneamento chegar lá, não só nessas moradias irregulares em Ribeirão Preto, por exemplo, mas do Brasil inteiro, precisa do poder público, precisa de um órgão como o DAERP que faz investimento através do investimento público para que o saneamento chegue. Mas tem uma lei, Paulo Honório, que está sendo aprovada no Congresso, do senador Tasso Gereissati, que, através do Sistema Nacional de Saneamento Básico, da Política Nacional de Saneamento Básico, abre esse leque para participação exclusiva da iniciativa privada, ou seja, retira o Estado do financiamento do saneamento. E isso no mundo inteiro não dá certo, porque para o capital privado, ele vai onde tem lucro, né? Isso é a lógica do capital privado. Agora, para você levar saneamento numa área onde o retorno não é tão grande, o capital não vai. Por isso que a ONU diz que existem hoje 2 bilhões de pessoas vivendo sem saneamento básico. 99% delas vivendo em áreas onde o investimento privado ele não é lucrativo e, portanto, o saneamento básico não acontece. E a questão da água e do saneamento, ele não é para se ter lucro mesmo, ele é um serviço essencial para a vida de todos. Sim. E que precisa de ser prestado pelo Estado sem visar lucro ou rendimento sobre esse daí. Tem que ser sempre para melhoria do serviço, né? Na verdade é um direito humano, né? Mas são duas lógicas, né? Você está falando de uma lógica que nós estamos construindo um país onde tem um mínimo de um estado de bem-estar social, onde o Estado tem a sua participação, não total, tem a iniciativa privada. E o outro é o modelo neoliberal, que hoje está presente no Brasil de maneira intensa, que retira totalmente o Estado de qualquer tipo de investimento público, e aí a iniciativa privada fica única e exclusivamente a responsabilidade na mão dela, e aí só vai onde tem lucro, né? Só vai no filão, e fica as pessoas sem o serviço. Então, com esses 50 anos do DAERP, a ideia é que assim, a população tem que valorizar o serviço do DAERP, tem que acreditar no DAERP, porque é uma questão essencial para a população, né? E manter o DAERP público, porque o investimento público é fundamental quando se diz respeito à água e saneamento básico. Já tem indicativo do governo do Estado de São Paulo de privatização da Sabesp, e tem um indicativo a partir desse projeto de lei do senador Tasso Gereissati de privatização de todas as companhias de água e esgoto do Brasil inteiro. Então é importante o cidadão e a cidadã ribeirão pretana ficar de olho no DAERP. Beleza. 9 de julho, em Perigo. O que acontece lá naquele lugar onde que é famoso por manifestação da firma de direita? Eu falei ontem isso num vídeo, que tem gente hoje que sai à rua vestido de camiseta de verde e amarelo. Acho que todo mundo tem o direito de sair às ruas, né? Mas pedindo o fechamento do STF, pedindo o fechamento do Congresso e pedindo o fechamento da educação pública, né? Nós estamos num período inimaginável. Mas a 9 de julho, que é um cartão postal da cidade, a gente tocou no assunto 9 de julho na semana passada, estamos tocando de novo. Por quê? A 9 de julho é um cartão postal, foi criado em 1922, é tombada pelo patrimônio histórico desde 2008 e existe uma discussão a respeito do futuro da 9 de julho, da sua utilização. Há pessoas que dizem que lá, aquela faixa de paralelepípedo, o canteiro central, isso tudo estreita a passagem dos veículos, então tem muito engarrafamento e tal.
Foi aprovada essa semana uma comissão especial de estudos na Câmara de Vereadores para discutir, e aqui eu coloquei aspas no nosso artigo escrito, possíveis alternativas para o transporte de veículos na 9 de julho. Isso é um perigo, porque existem cabeças pensantes, a gente vai repetir a frase, existem cabeças pensantes em Ribeirão Preto que pensam com a cabeça no automóvel. Ribeirão Preto é feita para e pelo automóvel. Então as pessoas acham que isso é desenvolvimento. Cara, quando eu tirei carta, já faz um bom tempo, eu lembro que tinha lá no livrinho que no canteiro central não podia estacionar. Lá na 9 de julho pode estacionar. Essa aí é uma exceção? É porque Ribeirão Preto não cabe carro, Paulo Honório. Se você vai pegar o quadrilátero central, você vê que as pessoas caminhando e comprando, elas estão concentradas na região em torno da Praça 15. Mas o quadrilátero inteiro está tomado de carros estacionados. Por quê? Porque Ribeirão Preto vive para o automóvel. Um automóvel onde você leva uma única pessoa, que é o condutor. E você não usa o transporte coletivo. O transporte coletivo que a gente falou mais cedo, aqui no vídeo, ele só tem capacidade para levar 22% da população. A população não procura o transporte coletivo e usa o automóvel. Então o automóvel não cabe mais em lugar nenhum. Então qual é a lógica de Ribeirão Preto? As cabeças pensantes que acham que abrir espaço para o automóvel é progresso. Eles querem alargar tudo. Alarga a rua, tira canteiro central, asfalta, cria área de estacionamento privado, que ganha muito dinheiro. Ao invés de você abrir uma loja, um comércio, você abre um estacionamento no centro da cidade. Essa é a lógica de Ribeirão Preto. No nosso ponto de vista, uma lógica de retrocesso e não de progresso. É importante proteger a 9 de julho naquele antigo processo de revitalização do centro da cidade, fazer com que as pessoas cheguem ao centro de transporte coletivo e possam andar a pé, porque isso melhora inclusive o comércio. Aí um recado para a CI, e eu acho que a CI sabe disso. Ricardo, tem uma notícia aqui que está falando sobre a questão do meio ambiente, parceria público-privada e bosque municipal. Hoje o bosque municipal está funcionando normal. Normal. E qual que é a ideia? Então, o bosque tem uma visitação, segundo dados da prefeitura, de 25 mil pessoas por mês, que é uma visitação bastante interessante. Só que o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, em outubro do ano passado, levantou a possibilidade de fazer uma parceria público-privada, que significa você destinar à iniciativa privada o gerenciamento do bosque. Então o poder público ele entra com o dinheiro e quem faz o gerenciamento, em parte dele, né, isso é dividido entre público e privado, é uma empresa privada. E uma das coisas que está colocada nessa parceria público-privada é a possibilidade de se cobrar ingresso para as pessoas visitarem um bosque a partir disso está estabelecido. E há um decreto um projeto de lei já feito na mesa do prefeito para dar andamento. Só não deu andamento porque o Ministério Público Estadual entrou na jogada e disse o seguinte, que é preciso que o Conselho Municipal de Meio Ambiente participe desses debates. Por uma coisa muito importante, Paulo Honório. O bosque é uma pequena área menor do que a área total do Morro de São Bento. E o Morro de São Bento é uma área de preservação permanente. Então ele está inserido num contexto maior. Numa área de preservação permanente. Então o que diz o Ministério Público Estadual? Que essa empresa que vai tomar conta do bosque, ela também tem que ser responsável por toda a área de preservação ambiental. Eles não querem. E eles não querem fazer isso. Então esse é o debate que está sendo feito e por isso que o Ministério Público Estadual agora conseguiu colocar o CONDEMA no debate. Então o CONDEMA vai entrar nessa discussão, por isso que está atrasada essa PPP, felizmente está atrasada. E o debate é esse, ou seja, um debate de preservação de todo o Morro de São Bento, já que a parte do bosque vai ser destinada à iniciativa privada, podendo inclusive cobrar ingresso, que essa empresa seja responsabilizada pela fiscalização de todo o Morro de São Bento, que é uma área de preservação permanente. Inclusive pega ali o teatro de arena, pega o teatro municipal. Mas, por exemplo, quem determina isso é o governo municipal que abriu essa PPP dessa forma. Desse molde. Então, na verdade, as empresas que estão concorrendo não tem nada a ver com isso. Não. É uma iniciativa do governo municipal. Sim, e o Ministério Público então entra dizendo o seguinte, para o poder público municipal que não é assim. Mudar o contrato para não ser assim, para que a empresa que vá lucrar a partir do gerenciamento do bosque também seja responsável por toda a área de preservação ambiental do Morro de São Bento. E cadê a prefeitura? Não poderia montar um sistema público para fazer esse trabalho, ao invés de repassar isso para uma empresa privada? Então, mas essa é a lógica, o Paulo Honório, do enxugamento do Estado, uma lógica neoliberal. A pergunta que fica é o seguinte, a gente está falando isso aqui sempre, né? O Estado está saindo da questão da educação, privatizando a educação. O Estado está saindo da saúde, privatizando a saúde. O Estado está saindo do saneamento básico, né? Então, para onde? A pergunta que fica para o leitor, assim, a narrativa é sempre essa. O Estado está devendo,
precisa economizar. E a pergunta que eu faço, para onde que vai essa economia? Porque se tem, por exemplo, se tem uma empresa que se presta a esse serviço, que quer fazer isso, significa que tem uma vantagem. É lucrativo. Porque não representa porque acha bonitinho. Exatamente, é lucrativo. E se é lucrativo, o Estado podia fazer isso, né? Mas não faz. O Estado está se retirando da economia para economizar o orçamento. Porque se você não investe em saúde, não investe em educação, não investe em saneamento, não investe em nada, o seu dinheiro vai estar sendo economizado. Para onde está indo esse dinheiro? Se você não está investindo nos direitos sociais, está indo, onde todo mundo sabe, para o pagamento dos juros da dívida, os compromissos com o capital financeiro. Esse é o modelo neoliberal, infelizmente, que está implantado no Brasil desde os anos 90. Nos governos do PT isso deu uma desacelerada, mas não terminou, e voltou com tudo a partir de 2016 no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Essa é a lógica. Em São Paulo parece que já privatizou lá o Ibirapuera. O Ibirapuera vai tentando privatizar o Pacaembu, ou seja, entregando tudo para a iniciativa privada. É um compromisso, né? Um compromisso do modelo neoliberal e dos gestores que estão sendo eleitos a partir de 2016. Aí é o seguinte, tem gente que até gosta porque fala assim, não, aí seleciona quem pode ir, né? Sim, mas assim, a gente ouvia falar nos anos 90 que o Estado ia se retirar de uma parte da economia para sobrar dinheiro para investir naquilo que era essencial. O que é essencial? Saúde, educação, moradia, segurança. Mas hoje a gente vê o Estado saindo inclusive disso. O que vai sobrar? E para onde está indo esse dinheiro economizado? Essa é a grande questão colocada. E como que tem, além do Condema, que vai fazer essa análise, vai forçar a barra para que, se for ser feito isso, que seja feito de forma legal e mais ampla. Sim. É possível discutir isso, se a cidade quer isso ou não? Seria fundamental que isso acontecesse e que fosse uma iniciativa, por exemplo, da Câmara de Vereadores. Que inclusive a Câmara deve entrar nessa discussão. Quem também que tem bastante conhecimento e atuação nessa área é também o vereador Marcos Papa. Acho que ele é inclusive da Comissão do Meio Ambiente lá da Câmara. Eu acho que a Câmara tem que propor esse debate com a sociedade. Isso é fundamental. Legal. A questão da reforma da Previdência no âmbito municipal. O governo federal está fazendo as articulações. Parece que o projeto que está apresentado pelo cara do PSDB... Sim. Ele tirou os estados e os municípios Sim. Dessa reforma. É uma briga, né? Porque o Guedes quer que coloque todo mundo e tal. Como que está isso aqui no município? O Nogueira enviou uma solicitação ao deputado Samuel Moreira, que também é do PSDB, assim como o Nogueira, que é o relator, que está relatando a reforma da Previdência, sugerindo que ele é a favor de se colocar os estados e municípios na reforma da Previdência. Tem um debate muito grande, que é um debate que está sendo feito na elite, né, do campo conservador brasileiro, no campo neoliberal, porque a proposta do Paulo Guedes é uma proposta muito radical. Ela veio lá do modelo chileno. Nem o PSDB está topando ela. Está topando. Por quê? Porque é a privatização total da Previdência Pública, criando um regime de capitalização, ou seja, cada um vai ter uma conta individual, diminuindo o benefício de prestação continuada de um salário mínimo para R$400, aumentando o tempo de contribuição do trabalhador rural de 15 para 20 anos, ou seja, a proposta do Paulo Guedes é a privatização e a dificuldade cada vez maior das pessoas acessarem a aposentadoria. Isso é uma proposta tão retrógrada e tão assim, terrível para o trabalhador e trabalhadora, que até mesmo o PSDB, o DEM, os partidos de centro e conservadores que são neoliberais estão contra essa proposta. Então o Rodrigo Maia, que anda lá às turras com o governo Bolsonaro, ele está liderando, a partir da própria Câmara de Deputados, uma proposta alternativa, que é uma proposta que não privatiza a Previdência, mas também é ruim para o trabalhador, menos ruim que a do Guedes, mas ruim também, porque vai mexer com o tempo de contribuição, com a idade mínima, mas pelo menos não é tão dura com os trabalhadores rurais, por exemplo, e nem com o benefício de prestação continuada. Então esse é o debate. Agora, isso vai ser feito só no nível federal ou vai também colocar estados e municípios? Então, por exemplo, se passar excluindo os estados e os municípios, depois terá que acontecer uma reforma no estado e no Exatamente. município. O Nogueira já propôs isso aqui, né? Mudando as regras do IPM. Né? E isso vai acontecer, vai ter que acontecer. Se não acontecer agora, vai acontecer nos estados. Então eles querem pegar carona do governo federal. Porque fica mais fácil, né? Porque depois a disputa para fazer aqui é muito mais difícil. Né? Então o trabalhador tem que estar de olho, porque o DIEESE diz o seguinte: seja na proposta do Guedes, seja na proposta do Rodrigo Maia, é o trabalhador que ganha até 3 salários mínimos que vai pagar essa conta. A proposta da reforma da Previdência no município é aquela que limita o teto a 5.800? É como aquela que foi feita pelo governo Lula, a primeira lá em 2003, que foi uma reforma do funcionalismo, que você bota um teto, né, e uma aposentadoria complementar
para que você possa ter um rendimento Mas maior. essa complementar o cara tem que fazer particular, por conta própria. É. Beleza. A prefeitura, ela está fazendo um processo aí de verificar os imóveis que estão abandonados na cidade, né? Sim. Eu não sei, tem um nome esse projeto da prefeitura, não? Confiscar imóveis abandonados. Confiscar é um negócio parece que agressivo, né? Então, é isso mesmo? Ó, esse item que a gente está falando aqui e o item que a gente vai falar logo a seguir é um indicativo de que a prefeitura de Ribeirão Preto, que o prefeito de Ribeirão Preto está sendo assessorado por alguém que tem a sensibilidade, parece que tem a sensibilidade de entender que a questão da moradia em Ribeirão Preto é um problema social gravíssimo e que precisa ser enfrentado. Eu acho que a prefeitura tem apontado sobre isso. Uma dessas coisas é essa, né? Então, quer dizer, imóveis, principalmente no centro da cidade, que não pagam IPTU há 5 anos, por lei, a prefeitura, a partir desse decreto, a prefeitura vai poder confiscar esses imóveis. 5 anos, basta o cara não pagar durante 5 anos o imóvel, o IPTU, ou a prefeitura teria o direito de confiscar. Confiscar é o seguinte, tirar o poder, tirar a propriedade do indivíduo. Mediante indenização, mas você passa a propriedade para a prefeitura com um objetivo ainda não muito claro. Né? Espero eu que seja com o objetivo de destinar esses imóveis para moradia popular, mas o objetivo disso ainda não é claro. Cara, mas só para polemizar um pouquinho essa questão, por exemplo, Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto, eu não sei dado, não sei se tem um dado referente a isso, tem muitos imóveis públicos abandonados. Por exemplo, a questão dos imóveis da antiga CETERP. Sim. A prefeitura hoje já não exerce esse poder, como é que vai fazer um processo que vai confiscar milhares de imóveis na cidade? Então, segundo o prefeito, há 10 mil imóveis na cidade que podem ser confiscados. 10 mil. Entre imóveis particulares, apartamentos e casas e esses terrenos públicos. Há uma lei que foi proposta pelo vereador Jorge Parada e foi sancionada pelo prefeito para retomar áreas públicas que estavam destinadas em regime de comodato para algumas instituições sociais que não estavam usando. Então esses terrenos também entram nessa conta. Tá. Então a prefeitura, é o que eu disse, há um certo movimento que nos faz perceber que existe alguém dentro da prefeitura, alguma cabeça pensante, que diz para o prefeito, a questão da moradia ela é gravíssima e ela é uma bomba relógio em Ribeirão Preto. E a prefeitura, de alguma forma, está tentando caminhar nesse sentido. Não, então, eu acompanho o Conselho Municipal de Moradia e questão de habitação há um tempo, e eu vejo que realmente a prefeitura tem uma preocupação em relação a isso. Embora está patinando porque pegou um momento muito difícil. Então, o Ribeirão, por exemplo, nessa gestão do Nogueira, não construiu um único projeto ainda, porque travou tudo no governo federal. Ele pegou, o governo começou em 2016? Sim. 2016, que foi a época que parou o programa Minha Casa Minha Vida. Eu me lembro que tinha 1.360 apartamentos prontos para aprovar na Caixa, via município, e que está parado, não saiu nenhum projeto concretamente. A construção de casa através de empresas privadas, isso acontece, Sim. Tem acontecido em Ribeirão Preto muito forte por conta desse projeto da Pacaembu, mas ela não é um projeto da prefeitura, não adianta. Não é um projeto social. Não é um projeto para pobre, mas não é um projeto social, porque o indivíduo vai comprar a casa por um preço comercial, né, do mercado, e vai ter que pagar durante 30 anos cerca de R$700 por mês. E, bom, é isso. Mas, de qualquer forma, tem as iniciativas importantes, né? Você estava falando quem que é daqui da prefeitura que está fazendo. A gente vê, em primeiro lugar, assim, que tem um quadro técnico na prefeitura muito bom. Sim. Secretaria do Planejamento, Secretaria do Meio Ambiente, pessoas que trabalham lá com bastante vontade de fazer as coisas certas na cidade. E tem também alguns secretários que se destacam. Por exemplo, eu não posso deixar de falar do Edson Ortega, que é uma pessoa assim, que tem um compromisso, está se envolvendo nas questões sociais aí, tem feito esses projetos, por exemplo, regularização fundiária, essa questão aqui do IPTU para desapropriação, então tá avançando. O problema é que efetivamente, concretamente, do ponto de vista assim, quantas unidades estão sendo criadas em Ribeirão Preto via prefeitura, nenhuma, não tem, é zero. Teve a regularização agora do... A gente vai falar no próximo ponto aqui. Já pode entrar? Vamos entrar agora, porque assim, a gente espera
que esse processo que é correto de confiscar os imóveis que não estão sendo usados por lei, porque existem instrumentos legais para isso, sejam destinados à moradia popular. Eu espero, porque é uma coisa que vai contra um grande poder em Ribeirão Preto, que é o da especulação imobiliária, que deixa lá parado para valorizar. Isso é importante. O Estatuto da Cidade dá condições para que o município possa enfrentar a especulação imobiliária e destinar imóveis parados para a moradia popular. Eu espero que isso aconteça. Esse objetivo ainda não está claro, mas eu espero que ele se encaminhe para isso. E o prefeito, ele tem uma coluna semanal no jornal Tribuna, aqui de Ribeirão. E na última coluna da semana passada, ele estava muito, na coluna dele lá nos escritos, ele estava muito entusiasmado com o processo de regularização fundiária, que é uma coisa que nós aqui do blog já fizemos inclusive um seminário, né, com a participação das pessoas lá e tal, que é uma coisa muito importante para Ribeirão Preto. Aí o prefeito dá um número, Paulo Amaro, que eu achei muito, assim, muito importante, inclusive para a luta de quem faz luta de moradia em Ribeirão Preto, que ele diz o seguinte, que existem 96 áreas de habitação precária em Ribeirão Preto que precisam ser regularizadas com 42 mil pessoas. Isso é um número muito próximo do que o movimento de moradia diz ter em Ribeirão Preto. Então é uma situação bastante grave. O prefeito estava animado porque semana passada o pessoal aqui do Monte Alegre e do Jardim Progresso, o Monte Alegre era uma ocupação precária desde 1977 e o Jardim Progresso desde 96. E vem no processo de reurbanização, de regularização fundiária, agora eles receberam o título de propriedade. O prefeito diz que vai fazer isso com as outras 96 áreas, atendendo 42 mil pessoas. Mais uma vez eu toco no assunto, né? Existe alguém na prefeitura que está com a cabeça pensando corretamente, porque o problema social é gravíssimo e precisa ser enfrentado. Essas pessoas, nós fazemos a conta de mais de 50 mil, mas essas 42 mil da prefeitura, elas precisam de moradia. Não pode Ribeirão Preto estar na situação que está. O Jardim Progresso e ali Monte Alegre é uma realidade que se espalha para várias outras comunidades em Ribeirão Preto. Assim, não tem como você considerar que na região do Jardim Aeroporto algumas comunidades estão consolidadas lá. Sim. Não tem como mais. Exatamente. O mais lógico, o mais correto, o mais inteligente seria fazer um processo de regularização fundiária, estabelecer um projeto que pudesse organizar aquela comunidade e logo, porque quanto mais demora, mais adensado fica, mais complicado fica esse processo, para que esse pessoal possa ter um pouco mais de dignidade. Então a regularização fundiária, ela é muito importante e ela tem que acontecer de fato em Ribeirão Preto. E ela é um instrumento legal, né, no Estatuto da Cidade e para acontecer. Não, e outra coisa, assim, por exemplo, não tem saída. Não tem, assim, por exemplo, então não tem a regularização fundiária, vai fazer o quê com esse pessoal? Exatamente. Então, por exemplo, tem uma iniciativa da própria prefeitura também que é ruim, que é colocar fiscalização para reprimir. Então, por exemplo, no Conselho de Moradia a gente fala, poxa vida, se a política habitacional for repressão das comunidades, não tem condição. Você tem que colocar uma alternativa. Então essa comunidade não pode ficar aqui. Sim. Então para onde que ela vai? Porque as pessoas não vão desaparecer. As pessoas vão continuar aqui na cidade e vão se acomodar em algum lugar, onde perto da casa de quem está assistindo. E é preciso dar um recado para o prefeito, já que ele está animado com a regularização fundiária das 96 áreas, ele podia atuar nas reintegrações de posse que estão pedidas na justiça, muitas delas pela prefeitura, e que se elas forem executadas, elas colocam as 42 mil pessoas no olho da rua. É uma cidade de cravinhos sendo colocado no olho da rua. Então, o prefeito, você está animado com a regularização fundiária, é uma coisa importante, mas dá uma olhada nisso aí, porque inclusive a Defensoria Pública, a gente conversa muito lá com o defensor público, que tem um olhar bastante importante nessa questão, ele diz que é uma coisa muito preocupante. São mais de 80 pedidos de reintegração de posse na justiça. Isso aí vai ser executado? Isso aí vai na contramão do que o prefeito está falando. Se você quer regularizar uma área, você está dizendo que as pessoas vão poder ficar lá. Então, como é que isso dialoga com os pedidos de reintegração de posse? Tem alguma coisa errada aí também que o prefeito precisa, harmonizar. Eu acho que, assim, por exemplo, a condução do secretário Edson Ortega nessa área está assim, sendo muito transparente, tem conversado com os movimentos sociais, existe inclusive assim, um acordo de, olha, vamos todo mundo nos solidarizar para poder ter proposta afirmativa e proposta concreta. Então, por exemplo, tem aqui em Ribeirão Preto um projeto do Movimento Livre que vai construir 160 apartamentos e depois mais 160. Então isso é importantíssimo porque os movimentos estão tendo condição de não ser só reivindicativo, mas também de propor alternativas para poder contribuir com a prefeitura.
E isso é muito importante, está tendo boa aceitação. Pena que a gente está vivendo num momento que o governo federal está muito complicado. Agora, mas a gente espera que o prefeito também force a barra lá do governo, porque se não tiver pressão do município, a gente não anda. Só para dar um exemplo, em Igarapava também tem um projeto via entidades de 261 unidades, que o prefeito Zé Ricardo está em Brasília toda semana brigando e lutando para poder sair essas casas lá no caso da cidade. E a gente, sim, acho que seria muito importante se Ribeirão Preto também pudesse reforçar essa questão política da cobrança para o governo federal. Ricardo, a prefeitura está propondo entregar a educação infantil do município para OSs. Organizações sociais. Sim. Primeiro é o seguinte, o que é OS? O que é organização social? É uma ONG? É como se fosse uma ONG. É uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos que podem fazer contrato com o poder público e assumir o gerenciamento de alguma coisa. Saúde, educação, o próprio bosque, ou seja, os setores, né, da economia e do serviço público que o poder público, seja municipal, estadual ou federal, quer repassar à iniciativa privada. É o que o pessoal fala que é o terceiro setor. É o terceiro setor. Tá, então nesse caso aqui da educação, quer passar toda a educação infantil? Isso já é um processo que vem acontecendo há mais de 20 anos na saúde. Né? Se você pegar as UPAs, unidades básicas de saúde, hospitais, a maioria deles está sendo gerenciado por organizações sociais, ou seja, o poder público dá o dinheiro e a organização social fica responsável pelo gerenciamento e pela contratação das pessoas. Então, se você olha isso pelo lado da educação, você vai ver o seguinte: o que a prefeitura está dizendo? Que ela não tem condições de sozinha investir e gerenciar a educação infantil, creche e pré-escola. Então, ela vai ceder isso para uma organização social, ela vai dar o dinheiro para a organização social. E a organização social vai dar a infraestrutura da escola e vai contratar as pessoas. O problema é que essa contratação não é só nas atividades meio, uma merendeira, uma faxineira, um porteiro, mas ela também é uma terceirização das atividades fim. Ou seja, num posto de saúde, numa UPA, os médicos são contratados pela OS, os enfermeiros, ou seja, toda a mão de obra. E essa contratação, o que os estudos mostram é que são contratações precárias, né? O vínculo empregatício ele é um vínculo precário. O salário médio das pessoas, nesse processo de terceirização, ele cai. Se você pegar uma UPA, por exemplo, a grande maioria dos médicos que atende lá são médicos recém-formados e até residentes. Ou seja, a experiência do profissional. Então, se você reflete isso para a educação, que é também, assim como a saúde, é um setor muito sensível da sociedade, importante, você aponta nesse processo de terceirização no processo de precarização do serviço. É isso que tem mostrado os números, né? E é isso que preocupa, por exemplo, os professores, os profissionais e as entidades que atuam no setor da educação em Ribeirão Preto. Mas o pessoal fala o seguinte, assim, que quando você tira do Estado, você diminui o custo do serviço, que você pode, inclusive, melhorar, você diminui o custo de pagamento para funcionário, desperdício e tal, que você poderia melhorar no serviço. Não acontece isso? Você sabe, você conhece contabilidade, né? A gente vai puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Pode, por exemplo, num posto de saúde, melhorar a questão do tempo de atendimento. Mas e a qualidade do atendimento? E a qualidade feita por um médico, que se ele for um médico experiente, ele vai querer ganhar um salário que ele merece, e se ele for um médico em início de carreira, ele vai ganhar um salário menor. O que é que a empresa, que a OS vai querer fazer? Vai contratar o trabalhador que ganha menos, lógico, né? E aí reflete nos números, né? Eu estou conseguindo fazer o serviço rodar com menos dinheiro, mas e a qualidade? O problema é que essas parcerias com as OS, elas têm pipocado problemas no Brasil inteiro. Problemas de qualidade do serviço prestado. Vou comentar uma questão aqui conceitual dessa questão. O Estado, numa concepção mais justa, ele deveria dar conta desse trabalho. Sim. Por quê? Porque a educação básica ela é fundamental, né? Sim. E é um serviço que o Estado tem que gerenciar, porque a educação não é mercadoria. Quando você estabelece que você pode fazer uma parceria com uma ONG, na minha concepção, eu acho que é uma concepção geral, uma ONG, ela não pode ser o Estado. Ela é uma alternativa aonde o Estado não está. Sim. Portanto, se ela receber dinheiro do Estado para prestar um serviço, a coisa está invertida, porque ela sempre vai ser uma ONG. É um paradoxo, né, vamos dizer.
a ONG que deveria forçar o Estado a fazer o serviço, se ela recebe para fazer, ela nunca vai forçar o Estado para fazer o serviço. Ela vai ser sempre dependente do Estado e querer sempre que o Estado não faça para ela poder assumir. Exatamente. Então, assim, poderia até mudar o nome desse negócio aí de OCIP ou de ONG, porque não é ONG, é outra coisa. Na concepção, não sei, concepção sociológica da coisa. A ONG ela não pode ser um braço pago pelo Estado, ela tem que ser uma alternativa onde o Estado não está e que force a barra do Estado para que ele chegue lá e não precise mais dela. Então a ONG teria que ser alguma coisa desnecessária em um determinado momento, não é isso? Então, exatamente. A gente tem defendido aqui, Paulo Honório, em vários vídeos e artigos, os direitos humanos. Os direitos humanos na sua mais ampla definição. Primeira geração, que são as garantias individuais e coletivas, de segunda geração, que são os direitos sociais, e terceira geração. Os direitos sociais, eles estão contidos no artigo 6º da Constituição. Quais são os direitos sociais? Educação, saúde, previdência, assistência social, moradia, segurança, transporte, ou seja, um conjunto de direitos que o Estado fazendo e destinando à população, ele monta uma espécie de estado de bem-estar social, de um colchão social, e as outras partes do funcionamento do dia a dia são feitos por livre iniciativa privada. Então o que se dizia nos anos 90 é que o governo, o Estado, ele ia se retirar de outras coisas, tipo o bosque, fazer estrada e tal, para ele poder cuidar bem da saúde, da educação, da segurança e tal, dos direitos sociais do artigo 6º. Mas o que está sendo colocado hoje, principalmente a partir de 2016, é que nem isso. Ou seja, o Estado está abrindo mão inclusive das suas prerrogativas dos direitos sociais. Os direitos sociais estão sendo privatizados. E a velha pergunta, onde está indo o dinheiro que está sendo economizado? Se você contrata uma OS e o custo de gerenciamento, por exemplo, da educação infantil cai, e você economiza então no orçamento público, para onde que vai esse dinheiro? Se o Estado já não é mais responsável por saúde, educação e segurança, está indo para onde? Está indo para o capital financeiro. Esse é o modelo neoliberal que está sendo contestado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas parece que o Brasil, ele sempre vai um pouquinho mais lento, né? Quando a coisa está indo ruim lá fora, a gente está entrando nela aqui. Porque assim, não adianta, gente, a gente achar que vai resolver o problema. Não vai, só vai agravar. Só vai agravar. Hoje por exemplo, tenho acompanhado uma pessoa que está no hospital, no Santa Lídia, que lá atende SUS. É uma calamidade. Calamidade. A pessoa tem que dormir em maquinha dessa estreita, assim, 3 dias, até conseguir um quarto, que é um quarto mal arrumado, com 2 pessoas. Tem que brigar, tem que lutar para isso. Então, assim, e a população está envelhecendo e adoecendo. Sim. Então, vai chegar numa situação que a gente não vai ter mais como segurar isso. Olha, a Fundação Santa Lídia é uma OS. Ela administra o Hospital Santa Lídia, ela administra a UPA da 13 de Maio e ela administra o BDS do Quintino. E semana passada nós comentamos sobre isso. Ela disse que economizou 5,6 milhões de reais. Ou seja, economizou 5,6 milhões de reais e você está dizendo que o atendimento é ruim. Essa é a realidade dessas parcerias onde o Estado deixa para a iniciativa privada os direitos sociais que seria obrigação do Estado. E aqui não vai nem uma questão de se é de esquerda ou de direita. Sim. Porque, por exemplo, os próprios médicos, nesse caso aqui, os enfermeiros, funcionários, sabem o que está acontecendo. Tem consciência de que é uma situação insustentável. Eles levam porrada o dia inteiro. Sim. Porque não dá conta e a culpa não é deles. É culpa de um sistema que está sendo colocado que só massacra o funcionário e não atende a população como ela deve ser atendida. Uma pessoa que está numa situação debilitada, Ricardo, sim, principalmente uma idosa, quem quer que seja, é nesse momento que ela mais precisa de ter uma atenção de qualidade, ela ter uma dignidade, né, no atendimento. E o que a gente está vendo é que não tem essa condição. No caso da educação, também é outro problema, né? Que você está falando aqui que a prefeitura vai correr para esse caminho. Porque a prefeitura precisa cumprir a lei e destinar vagas para creche e para escola. Ela não tem cumprido a lei. E aí o secretário e a prefeitura anuncia que vai criar 2.500 vagas na educação infantil, mas nesse sistema de repassar a educação infantil para o gerenciamento de OS. E aí o pessoal que trabalha na área, professor, por exemplo,
não é contratado via prefeitura, vai via SAOS. E aí você reduz o salário, e quem vai aceitar trabalhar por um salário menor, geralmente são os profissionais em começo de carreira. Isso já é um problema na saúde e vai também acarretar um problema na educação, sem dúvida. Ricardo, um dos pontos aqui que a gente está discutindo no texto do resumo da semana é a necessidade de ter um desenvolvimento maior dos bairros da cidade de Ribeirão Preto. Lá atrás a gente falou da 9 de Julho, que é na região central, e aqui a gente está colocando a questão dos bairros mais periféricos. Sim, os bairros da cidade estão abandonados, né, Paulo Honório? A gente tem lá o nosso amigo, que inclusive deu uma entrevista aqui para nós, o Fernando Braga, que atua muito através do Jornal da Vila, lá na Vila Tibério. A Vila Tibério é um bairro tradicional de Ribeirão Preto. A Vila Tibério, Vila Virgínio, o Ipiranga, o Jardim Paulista, o Tanquinho e demais bairros. E está tudo abandonado, tudo parado, porque é importante num projeto de cidade você desenvolver o bairro, gerar emprego no bairro, fazer com que o bairro melhore, os atrativos para que as pessoas possam ir visitar o bairro e assim consumir. Ou seja, quando você desenvolve as regiões da cidade, você gasta menos em transporte coletivo, você gasta menos em infraestrutura, porque as pessoas já ficam no próprio bairro e desenvolvem. Isso é uma questão até moderna de administração pública, né? E o que o Braga diz e outros moradores da Vila Tibério? Que ali está tudo abandonado, principalmente 2 locais, do ponto de vista arquitetônico e histórico, muito importante da Vila Tibério e da cidade, que é o Lar Santana e o antigo estádio do Botafogo. São 2 locais que podem ser um atrativo para que as pessoas possam visitar a Vila Tibério e assim consumir. Então falta uma política de desenvolvimento regional na administração municipal. E não é só desse prefeito, não. Já faz aí mais de 20 anos que não se tem uma política de desenvolvimento regional. Você pode pegar, assim, a Vila Tibério tem esses 2 locais e tem outros, com a própria praça lá, a Praça Coração de Maria, que é um lugar que a gente teve lá fazendo a entrevista. Se você pensar isso no Ipiranga, quantos locais do Ipiranga estão abandonados e do ponto de vista histórico, arquitetônico, social e econômico, poderia estar sendo um atrativo para que as pessoas pudessem desenvolver o bairro de Ipiranga? Aqui mesmo, na nossa região, na Zona Oeste, quantos próprios municipais, tem um teatro de arena, você falou do teatro de arena semana passada, tem um teatro de arena aqui do lado da nossa casa, né? Na antiga Vila Tecnológica, a gente esteve lá entrevistando o Márcio Coelho, abraço para o Márcio Coelho. Ou seja, Paulo Honório, Campos Elíseos, um bairro tradicional, quantos locais que poderiam estar sendo atrativos para que as pessoas pudessem ir aos Campos Elíseos? Ou seja, o que nós estamos discutindo aqui é que não há, assim como não há um processo de revitalização da cidade, que as pessoas querem abrir para passar o automóvel e pronto, não há também um projeto de desenvolvimento dos bairros, que estão praticamente abandonados. Seria interessante, por exemplo, hoje não tem, né, a administração regional? Se tem, não funciona. Não, eu não sei se tem, sinceramente, eu não sei. Preciso dar uma pesquisada ver se tem, mas, por exemplo, porque são características muito específicas de cada região ou cada bairro. Sim. Eu me lembro lá na Vila Tibério, o Fernando Braga do Jornal da Vila, ele comentou a tendência, ou então a vocação do bairro da Vila Tibério como um bairro que pode ser para estudantes da USP. Exato. Então, por exemplo, aquele bairro, você passa na Vila Tibério, você vê o tanto de imóvel que está lá, assim, aluga-se, vende-se e tal. Por que não tem alguém pensando naquela região? Podia ser até na iniciativa privada, uma associação, né, pensando aquilo para poder ser um lugar onde que acolher esses estudantes na cidade, que são assim muito grande o número, né? E as outras questões, né? O Lar Santana, por exemplo, tem um histórico, né, de luta lá, um histórico importantíssimo para a cidade, que está lá fechado, né? Um potencial turístico, um lugar de memória, né? Um local de memória na cidade. A cidade inteira, sabe quem assiste bastante a gente, que tem entrado em contato? O Maurício Vilabrantes, que é um vereador que tem uma atuação muito importante naquele bairro. O França, que tem uma atuação importantíssima no bairro do Ribeirão Verde, inclusive colocando ali economia solidária, né? Tentando valorizar. Então tem certas iniciativas, mas que são iniciativas das pessoas, das entidades, não do poder público. Um vereador que foi eleito nesse sentido, porque fez aquilo que o poder público não fez, é o Nelson das Placas, que fez placas, inclusive, indicando lá o nome das ruas com muito menor qualidade do que a prefeitura faz, por isso foi eleito. Né? E assim, você sabe, por exemplo, quais são os locais de memória do Ipiranga? Existem vários. Por que eles não são sinalizados? Isso atrai as pessoas para o local, desenvolve. Então é isso que a gente está cobrando, né? E aí você falou das administrações regionais, isso é um processo de descentralização administrativa que é fundamental. Aí dialoga com o orçamento participativo, dialoga com a participação das pessoas, né, das associações de moradores,
Na época que eu atuei no governo do Margione, em 2004, as associações de moradores eram muito poderosas, elas participavam de verdade dos destinos da cidade. Eu não sei como é que está hoje, eu não sei como é que é a relação das associações com o poder público. Isso precisa ser melhorado, né? Porque a cidade cresceu de uma certa forma que ela precisa de ter um pensamento localizado. Exatamente. Ela não dá para pensar a cidade como um todo. Você falou do França, por exemplo, que é lá do Ribeirão Verde. Ribeirão Verde é outra cidade, é uma outra realidade. Quem mora lá às vezes não vem para o centro nunca, porque tem tudo lá. Exato. E as pessoas estão tentando sobreviver lá. Muitas vezes sai de lá para trabalhar, que tem até o problema da rodovia. Mas o importante seria ter aquela região lá bem colocada na cidade, né? Com seus problemas particulares resolvidos a partir daquilo que a pessoa que mora naquela região identifica. Falta um desenvolvimento regional e falta também uma participação maior da Câmara de Vereadores como indutora do debate. Acho que a Câmara poderia fazer isso. Um grande seminário da cidade para discutir as regiões, discutir alternativas, porque isso é fundamental, gerar emprego no próprio bairro e fazer com que as pessoas visitem o bairro e se sintam pertencentes àquilo, melhora a cidade como um todo, com certeza. E, por exemplo, onde a cidade não cuida, quem é ocupado, né? Por alguém que vai mexer, né? Exatamente. Aqui próximo do Oreste Lopes, aqui, é farto de equipamento social, todos abandonados. E todos agora estão sendo ocupados para moradia, porque é o que está pegando nas pessoas. Exatamente. Inclusive o Teatro de Arena. O Paulo Honório falou que o Teatro de Arena lá do Morro de São Bento não é conhecido. Tem um aqui do lado, na periferia, um teatro de arena na periferia. Eu tenho certeza que muitas pessoas... Eu dou uma bijuteria de nióbio se as pessoas souberem que existe um teatro de arena na zona oeste de Ribeirão Preto. Não sabem. No caso do Teatro de Arena é pior ainda, porque as pessoas sabem que tem, mas não tem acesso, porque não é fechado já... Quantos anos faz que está fechado? Já há muitos anos. Última notícia. A última é sobre um acontecimento aqui, sobre saúde, mulheres... O que é? Isso é uma iniciativa da Casa da Mulher. Um abraço para a Adri e a Silvia Diogo, nossas amigas. A Casa da Mulher tem um trabalho muito importante aqui na questão do feminicídio, da proteção da mulher e também da questão das mulheres negras, que na sociedade são as que mais trabalham, as que menos recebem, as que mais estão expostas à violência. Então a Casa da Mulher propôs um seminário chamado Saúde da Mulher com Recorte Racial. Aconteceu nesse final de semana, o Felipe esteve lá cobrindo. O Felipe tem um vídeo no nosso canal entrevistando a Adri e a Silvia Diogo. E é muito importante, principalmente a questão do feminicídio. Paulo Honório, existe um recorde de feminicídio no ano de 2019. As mulheres estão sendo assassinadas desde o início de 2019. Isso precisa ser melhor compreendido e precisa ser combatido urgentemente. É isso que está denunciando a Casa da Mulher. O Felipe fez a cobertura, como você disse, tem lá o link da matéria no blog Calçadão. Quem quiser verificar melhor, tem a entrevista, né? Para acompanhar como foi esse encontro. E convidar todo mundo para fazer parte dessa iniciativa da Casa da Mulher de Ribeirão Preto. Aqui no nosso resumo tem o link onde você pode entrar na página da Casa da Mulher no Facebook e entrar em contato com elas, que é um trabalho muito importante que é feito. Tá, hoje é dia 1º de julho e a gente está começando uma semana nova. Tem uma série de coisas acontecendo aí no âmbito nacional, né, Ricardo? Exato. O que você acha que está assim, mais pegando hoje, assim, só para a gente encerrar o vídeo, e qual que é a mais importante nacional? Olha, o tema mais importante nacional que vai acontecer essa semana e semana que vem é a questão dos vazamentos do Intercept. Porque eles colocam um ponto de interrogação no Brasil, né? Ontem, no dia 30, os apoiadores do Sérgio Moro e do Jair Bolsonaro foram às ruas, colocaram menos gente do que da última vez, mas colocaram uma quantidade importante de pessoas. Ou seja, o Brasil está num processo de debate intenso, um debate radicalizado, mas o que o Intercept tem mostrado é que nós precisamos retornar ao Estado Democrático de Direito. Nós precisamos retornar à obediência aos preceitos da Constituição. Não adianta nada o Brasil se tornar um país vingativo e não fazer justiça. Justiça significa aquilo que está escrito na Constituição, a presunção de inocência e as provas. Nada que vá além disso constrói um país bom, só constrói um país ruim. Você acha que a população está entendendo isso que está acontecendo? Porque é tão confuso, né? Assim, quando você tem muita informação, acaba... Saiu uma notícia, por exemplo, do Jacques Wagner, que foi gravíssima, né? Gravíssima. Eu não vi comentário. As pessoas não sabem disso. Não sabem. Porque o ambiente está conturbado, né? A Lava Jato e o juiz Moro, eles foram colocados como heróis nacionais, né?
E como a questão da informação ela é bastante truncada, a gente aqui é pequenininho, outros canais de esquerda que são muito maiores do que a gente, mas são pequenos em comparação à mídia tradicional. Então a informação ela é bastante truncada, ela vai muito devagar, ela chega no povo muito devagar. Aos poucos eu acho que as pessoas vão compreendendo que o que foi feito na Lava Jato não foi justiça, foi vingança. E seletiva, né, contra um determinado grupo, principalmente o PT e o ex-presidente Lula, e que isso não é justiça, porque uma hora você pode comemorar achando que está sendo feito contra um inimigo, mas se isso continua, mais hora ou menos hora, vira contra você. O que nós precisamos é de um Estado onde haja justiça e não vingança. E eu acho que as pessoas estão compreendendo isso. Eu acho que o papel do Intercept é importante porque vai colocar esse debate na sociedade, inclusive a mídia tradicional não vai ter mais como segurar. Eu queria agradecer a todo mundo que tem visto os vídeos e dizer o seguinte, o blog Calçadão é um blog de iniciativa assim, ainda pequena, mas já tem uma história, e o que a gente quer é conversar com as pessoas de uma forma não muito radical. Sim. E que possa ser talvez esclarecedor em alguns aspectos, né? Ou levantar o debate para a gente poder ter uma cidade, uma vida, uma população mais consciente, mais feliz e mais capaz de enfrentar os problemas. E uma cidade mais humanizada, uma cidade mais inclusiva, mais democrática e mais participativa. Esse é o nosso lema. Beleza. Valeu, Isso um aí, abraço. até semana que vem.